Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou Jocelane, sou esposa de Dr. Valfran, trabalho com ele há 20 anos e hoje viemos aqui conversar com vocês para desmistificar muitos mitos em relação aos anticoncepcionais. Vou apresentar a vocês Dr. Valfran, tá? Que está aqui, meu esposo. Vamos lá, doutor. Sejam muito bem-vindos ao Pode Falar Saúde da Mulher. Eu sou o Dr. Valfran, sou ginecologista e sou pós-graduado em longevidade saudável. Estou aqui para realmente esclarecer o melhor possível sobre os métodos contraceptivos, seus efeitos, sua eficácia, tudo sobre o assunto. E vocês com certeza não sabem por que foi criado o anticoncepcional. A história, gente, é fantástica e eu tenho certeza que muita gente desconhece o porquê da criação do anticoncepcional. Dr. Valfran, vamos esclarecer por que criaram os anticoncepcionais. Vou falar uma breve história sobre isso. Começou na Segunda Guerra Mundial. Os maridos foram para a frente de batalha e ficaram muitas mulheres, foram perdidos muitos maridos e logo que acabou a Segunda Guerra, começou-se as mulheres a ter muitos filhos, tá? E isso preocupou a Organização Mundial de Saúde por conta de mais uns 30 anos para frente, como a humanidade estaria agindo com essa população aumentando. Então foi convidado cientistas da época para bolarem um método que tinha dois objetivos. Primeiro, tirar os desejos sexuais da mulher. E segundo, evitar a ovulação. E neste período, um cientista brasileiro participou dessa organização, dessa criação do primeiro anticoncepcional. Foi o Dr. Elcimar Coutinho. Baiano, gente. Um baiano, um dos criadores do primeiro contracepção hormonal. Mas isso, então, como vocês observaram, os dois objetivos, que é tirar a libido e evitar a ovulação, que é o objetivo principal da contracepção. Mas, acima de tudo, tirava, muitas das mulheres, até diminuía um pouco o libido, mas mesmo assim ainda continuava com o libido, devido a isso... Teve que também fazer não ovular, para não engravidar. Então, esse foi o motivo da criação do anticoncepcional. O primeiro foi o acetato de medroxiprogesterona, né, que tem o dedo do Dr. Elcimar, um brasileiro, nessa criação. Gente, é aí que falo. Aonde a tal liberdade feminina? Será que realmente houve uma liberdade feminina ou foi implantado essa liberdade ocasional? Porque, na verdade, o que você acabou de dizer, que os anticoncepcionais foi criado nesse período de Segunda Guerra, visualizado pelos políticos, e não para uma liberdade sexual, ou seja, rasgar o sutiã à toa e mulherada. Mas vamos lá. Doutor, como escolher o melhor método contraceptivo? Isso é uma questão bem individual. E você primeiro pergunta que você deve ser feita. Com quanto tempo você gostaria de engravidar? Sim. Então, essa resposta é que vai nortear qual método a ser utilizado. Porque hoje em dia também a mulher está demorando muito mais para ser mãe. Há uns anos atrás, com 19, 16 anos, ela já estava engravidando, já estava iniciando a sua prole. Sim. Né? Hoje, cada vez mais, se espera um pouco mais devido ao trabalho, à faculdade. Muitas das vezes, essa questão profissional, muitas não, acredito que a maior parte das vezes, a parte profissional está entrando muito mais à frente do que a maternidade. Então, acho que em relação ao anticoncepcional é devido a isso. Daí essa importância de saber qual é o objetivo, né? Então, imagine se você deseja engravidar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, tá? Imagine você tomando durante 5 anos um contraceptivo todo dia um contraceptivo.
Então não tem lógica. E os contraceptivos são drogas farmacológicas, que elas induzem a uma menopausa química. Tá? Isso dá vários efeitos colaterais no nosso corpo. Nosso corpo não foi feito para trabalhar com aquilo ali. Então, num comparativo bem simples, em 5 anos, a gente pode ver a torre, a gente teria que tomar 1.800 pílulas Que é contraceptivas. aqui, né? 1.800 1.826 pílulas. pílulas em 5 anos. Contra um dispositivo uterino, que seria um DIU hormonal, tá? Contra 1,7 dispositivo de implante, que é o Implanon, tá? Contra 65 anéis vaginais, contra 65 injeções e contra 195 selos. Então você observa que há um disparate muito grande com relação ao que se deve ser feito quando a contracepção não é desejada naquele momento. Sim, eu acho que realmente tem que ser muito bem pensado, porque 1.826 pílulas, tá? Em 5 anos. Lembrando também, né, que são todos os dias, tem que tomar e também tomar sempre no mesmo horário. Quando oscila esse horário, doutor, o que pode ocorrer? Pode ocorrer a gestação porque pode haver um escape de ovulação. Outro detalhe, um antibiótico que você tomou por uma infecção de garganta ou infecção urinária, corta o efeito do anticoncepcional também. Sim, muita gente faz essa pergunta. Será que realmente é verdade? Tomo o anticoncepcional e usei um antibiótico, vai cortar o efeito? Então, realmente corta, Corta o né? efeito. Então, um alerta para vocês. Outra coisa é a pílula do dia seguinte também, que é uma bomba hormonal, não é, doutor? A pílula do dia seguinte é para usar raras vezes, mesmo assim ela tem muita falha e ela descontrola todo o eixo hormonal da mulher. Se você precisa de contracepção, faça uma contracepção adequada. Evita de ficar usando a pílula do dia seguinte, isso é para raras opções. Tá, então, em relação à questão do método oral, não seria, então, indicado para muitos anos? Igual eu ouço muito, eu uso um anticoncepcional já tem uns 15 anos, eu uso um anticoncepcional já tem quase 20 anos. Eu ouço muito isso. De forma alguma. Esse método foi usado para um curto período de tempo. Tá? Com a facilidade do método e o baixo custo, ficou se usando o método. Mas isso traz sérias consequências para a saúde feminina. Tá? Isso não faz bem e deve ser evitado. Então, quando a pessoa não deseja engravidar em curto período de tempo, vamos colocar aí uns 2, 3 anos, tá? É ideal que se faça o uso de métodos de longa duração, que é os LACERs. Tá? Então, se deseja uma gravidez um pouco mais tardia, usar os LACERs, que nós iremos conversar sobre cada um deles, mas independe disso, num curto período, o anticoncepcional oral dentro de um curto período seria ideal. Ele é indicado, ele é um fármaco, gente, é um remédio, tá? Ele é indicado para certas ocasiões, tipo um sangramento uterino anormal, é indicado fazer o uso dele. Então tem coisas pontuais, ou também uma contracepção por um curto período, também pode ser utilizado. Não vai, a consequência para o organismo não vai ser tão grande quanto se usa a longo período. Mas tomar sempre essa visão quando quer engravidar, né, para se escolher o melhor método que é individual. Tá, e essa questão, conforme nós falamos, né, do anticoncepcional oral ser um método bom, ele é bom, então, entre aspas, né? Ele tem muitos efeitos colaterais e traz muitos prejuízos à saúde feminina. E quais são esses efeitos colaterais, doutor? Bom, do anticoncepcional oral? São diversos, tá? Vou exemplificar um que é muito comum as pessoas com enxaqueca, com aura, aquelas que dão aquelas luzinhas, né? Que dá vontade de arrancar a cabeça e jogar na parede. Então essa enxaqueca com aura é completamente contraindicado o uso de contracepção oral, hormonal, combinada. E a gente vê com muita frequência as pessoas usando. E aumenta muito o índice de AVC, de trombose. Então, é uma contraindicação absoluta. Existem outras contraindicações, tá? São diversas contraindicações, mas eu gostaria de destacar essa que é muito frequente e que leva a um risco importante.
Existe celulite, existe A retenção ganho que de provoca as peso. Então, celulites. tem várias coisas que ele provoca também. Mas vamos destacar essa da enxaqueca, que eu acho que é o mais importante, o mais risco. Que tem que ficar mais ligada, né? Tô com um pouquinho de dor de cabeça. Essa dor de cabeça tem ocasionado várias vezes, mas deve ser algo que eu comi, então tem que começar a descartar as situações para poder chegar até ver se realmente é esse anticoncepcional que está fazendo esse problema com ela, certeza. que futuramente pode vir algo mais grave, né? Com certeza. E outra coisa que todo mundo fala, anticoncepcional e a libido. Doutor, não tenho libido, corro do marido, mas eu tomo anticoncepcional todos os dias. A questão é o seguinte, também, como o anticoncepcional é um fármaco e ele induz a uma menopausa química, tá? Todo aquele eixo hormonal da mulher, ele é suprimido, ela não tem. Então ela tem 18 anos, toma anticoncepcional, mas tem o eixo hormonal de uma velha de 70 anos. Tá? Então, com isso, o libido vai embora. Tem explicação científica para isso, porque o anticoncepcional, Sim. quando é metabolizado no fígado, ele produz uma proteína transportadora, que é o SHBG, é um símbolo, que transporta os hormônios sexuais. E o anticoncepcional faz essa proteína aumentar muito. E essa proteína ela rouba os hormônios. Isso faz com que a mulher fique sem testosterona, fique sem libido. Fique sem vontade Sim, realmente de fazer as coisas. de relação sexual, ou seja, o sexo se torna algo casual. Secundário. Outra coisa também que vejo muito, tá? Enquanto eu tomava o anticoncepcional, meu cabelo e minha pele estavam maravilhosos. Parei de tomar o anticoncepcional, resolvi dar um tempo e a minha pele ficou um bagaço e o cabelo caindo. Isso é verdade? Esse é o efeito Cinderela que a gente comenta que o anticoncepcional provoca. Quando a mulher tem uma queda de cabelo, uma pele oleosa, é sinal que ela tem um nível de testosterona e de dihidrotestosterona aumentado. E isso faz com que ela tenha esse tipo de efeito colateral. Agora, com o uso do anticoncepcional, isso cai, os hormônios dela caem. Os hormônios caindo, ela vai ter essa falsa impressão que está se tratando aquele processo. Mas é falsa, porque quando ela parar, vai voltar pior, e o anticoncepcional provoca um aumento de resistência insulínica que vai piorar mais ainda esse quadro posteriormente. Então, quer dizer, esse tratamento não é um tratamento. Não, isso é muito utilizado. Utilizou-se muito anticoncepcional para tratar os sintomas da síndrome de ovário policístico. A SOP, a famosa SOP. Então, tem esse efeito colateral, mas o processo que a síndrome metabólica que está por trás do problema, ele continua e piorando. Então, não é falsa a impressão que se está tratando, tá? Existem maneiras de se tratar sem usar o fármaco, né, sintético para isso. Então, quer dizer, a SOP, a paciente que necessita fazer o tratamento com um anticoncepcional, ele tem que ser muito pontual. Ou, dependendo, não tem que existir o anticoncepcional para esse tratamento. Não é uma indicação correta o anticoncepcional oral combinado para SOP. Tá? É bom ver um outro método. Então, existem vários métodos, né? E os lacres estão aí para isso. Então, gente, olha a quantidade que eu conheço de gente que toma anticoncepcional, meninas jovens, tá? Devido à SOP. Vocês estão enxugando gelo, tá? A pele e o cabelo ficam ótimos, né? Conforme você falou. Mas para retirar esse anticoncepcional, para fazer o tratamento corretamente, ela vai ter que ter um pouquinho de paciência, né? Porque quando é muito comum, as pessoas vêm usando o anticoncepcional há anos e tá com esse efeito Cinderela do anticoncepcional. Então, quando você retira o anticoncepcional, toda aquela gama de hormônios que estavam bloqueadas, né, por conta da medicação, elas vão começar a funcionar e funcionar de forma desordenada. Então, é muito comum você ver, quando você faz uma troca de método, que a pessoa piorou. Né? Principalmente quando você faz uma troca de método imediato, tá?
tipo, está usando um anticoncepcional oral e passou para um outro método, um DIU hormonal, um DIU de cobre ou um Implanon. E quando você faz essa troca, a pele Aí a brota. paciente chega e fala assim, doutor, olha, tá tudo errado, deu ruim, não tá funcionando o Exatamente, tratamento. é uma falsa impressão, porque na realidade aquilo está acontecendo pela supressão, porque suspendeu o uso do bloqueio Oral. hormonal. Tá? Então, o ideal seria, quando vai se fazer essas trocas, que a pessoa fique uns 2, 3 meses para poder o corpo voltar ao normal e depois começar a utilizar o método. Mas, na maioria das vezes, não acontece. Sim. Então, a gente tem que orientar. E com esses 2, 3 meses também pode vir um bebê. Isso aí, tem que tomar muito cuidado. Eu brinco até com o Valfran. Falei, Valfran, não se meta com cabelo e pele de mulher. Não se mete com cabelo e pele de mulher, não, porque mulher vira um bicho, tá? Não pode aparecer uma espinha que ela já se manifesta insatisfeita. Então, gente, olha, quer se tratar, vai ter que pagar o preço do erro anterior, daquilo que estava fazendo errado, para que seja acertado, né? Com certeza. E isso é paciência e confiar no seu tratamento. E conhecimento. A pessoa tem que ter noção que aquele contraceptivo oral que está se sentindo bem, ela vai dar consequência. Ela vai ter problema com relação a isso. Incidência de câncer de mama aumenta com hormônio sintético. Sim. Então, isso é comprovado. Então, as pessoas têm que ter noção do malefício que aquilo ela está pegando com aquele tipo de efeito Cinderela que o anticoncepcional provoca. Mas aí o senhor falou uma coisa que eu vou falar para vocês. Eu ouço direto na clínica. Jô, você faz reposição hormonal há 10 anos. Tem medo de câncer, não? Por causa dos implantes, que eu uso implante, tá? Bioidêntico, para minha menopausa. E aí me fazem essa pergunta, e pessoas que tomam anticoncepcional, ou seja, ela tá também olhando para um lado errado, né? Completa ignorância. São substâncias completamente diferentes, né? O anticoncepcional, a maioria deles é de etilneoestradiol, que é uma droga muito potente, quase 1000 vezes mais potente do que o estradiol utilizado na reposição hormonal. Então é bem diferente, não dá para se comparar as drogas. Uma é uma droga sintética feita pelo homem e o outro é uma droga que Deus fez, que é produzido pelo ovário. A gente pega essa droga, faz uma substância semelhante a ela, que a gente chama de bioidêntica, ou isomolecular, que são semelhantes, para que essa droga faça o efeito de tratamento de reposição. Explicando, é uma fechadura e uma chave, né? O estradiol, ele entra na fechadura completamente normal, tá? A fechadura aceita o estradiol. O etilneoestradiol, não. Ele já é uma coisa toda torta. Ele encaixa, mas é aquela chave que você... Enjambrada, que você força. Então, então, ela não é a mesma chave. Então, daí a diferença. E com essa alteração celular, há as várias consequências pelo uso, né, daquele método. O organismo vai lutando com aquilo, mas aquilo vai dando consequências também. E isso durante anos, né? Anos. Porque igual a gente conversou logo no início, tem pessoas que tomam anticoncepcional há 20 anos, ou seja, 20 anos ingerindo, né, um método no qual ele não se encaixa seu organismo. Olha o efeito disso com o passar dos anos. O nosso corpo é muito inteligente. Ele, a curto período, ele dá conta desse lixo. Mas a longo período ele acaba tendo algum tipo de consequência. Sim. Vai depender aí também de outras situações, polimorfismo celular, outras situações que podem envolver, né, em determinada doença. E muitas das vezes também esses métodos com obesidade, com um estilo de vida também ruim, se alimentando ruim, bebendo, fumando, vai dar ruim em algum momento, né? Completamente contraindicado o anticoncepcional com fumo, com bebida alcoólica, porque o receptor do anticoncepcional, da medicação hormonal, é o mesmo receptor lá no fígado que vai digerir o álcool.
Então, isso faz com que a pessoa, quando está utilizando a bebida alcoólica, ela vai dar preferência por metabolizar aquele ativo ali. Então, fazendo com que aquela reposição que ela está fazendo, ela perca a eficácia. Isto. E agora nós vamos conversar sobre os lacers, né? O que é lacers? São métodos de longa duração, tá? Reversíveis, tá? Então, é um método que pode ser usado por longo período, mas que pode ser reversível na hora que a paciente entender, tá? Aqui, volto novamente para a nossa torre. Nós temos aqui um excelente método, que é o DIU hormonal. Nós temos 2 tipos de DIU hormonal, um com um pouco mais de hormônio, outro com um pouco menos de hormônio. Não tem conflito de interesse com relação a isso, é o Mirena e o Calina. Os dois são produzidos pela Bayer. E é um excelente método contraceptivo, é um excelente método contraceptivo naquele período de pré-menopausa, ajuda muito a gente no controle dos sangramentos anormais. Então, um método excelente. Você fala os DIUs hormonais em relação a essa questão daquela fase de climatério para menopausa, para as mulheres que têm mioma, esse tipo de coisa? Esse tipo de coisa. Em alguns casos, tem certos miomas que tem que ser cirurgia, né? Tá? Em outros não, pode se eleger esse tipo de método. Com a reposição e muitas das vezes ela tem sangramento devido a essa história do pregressa que ela tem de algum problema. E aí os DIUs hormonais são bem encaixados. Agora vamos passar por um outro método que eu gosto muito, que é, inclusive, a Sociedade Americana de Pediatria indica para as adolescentes nos Estados Unidos como primeiro método, que é o Implanon. Tá? O Implanon é um implante de polietileno que é colocado no braço, tá? Esse método tem duração de 3 anos. Ele tem a vantagem de não ter etililestradiol na fórmula, ele é só uma progestina. Isso faz com que a pessoa não tenha risco de trombose, a pessoa não tenha risco dos efeitos adversos que o remédio oral provoca. Sim. É um método excelente, dura 3 anos, é o mais eficaz de todos eles, o índice de falha dele é mínimo. E a gente tem que lidar com alguns efeitos adversos, porque todos os métodos têm seus efeitos adversos. Tá, então, este método aí também tem seu efeito adverso. Tá. Depois a gente pode discorrer. E outra coisa que eu vou te falar, esses efeitos adversos, daqui a pouco você vai estar falando de cada um deles, tá? Que isso daí eu vou frisar porque é muito efeito adverso em algumas pessoas que também ficam sem paciência com esses efeitos, tá? Me fala em relação ao DIU de cobre, que agora é cobre-prata, né? Por que antes era só cobre e agora cobre prata? É um dos métodos mais antigos, né? O DIU, ele foi descoberto lá na pré-história, né? Quando as camelos iam atravessar o deserto, que demorava meses para atravessar, e se elas engravidassem, elas morreriam. Camelo? Camelo. Olha. Tá? Então, o que se foi criado? Eles pegavam pedrinhas e colocavam no útero da camela. Essas pedrinhas faziam com que elas não engravidassem durante a travessia do deserto. Daí se inventou o dispositivo intrauterino. Essa eu não sabia. Que inicialmente foi criado só de alça de polietileno. Só um plásticozinho. Alça de slip, que a gente chamava. Esse DIU, ele era abortivo. Foi o primeiro DIU a ser criado. Por isso que a igreja, a gente ouve muito isso, que fala para não se colocar DIU, porque o DIU é abortivo. Sim, esse DIU aí que foi completamente proscrito. Tá? Depois dessa situação, que se descobriu que ele era abortivo, devido à religião, foi se introduzindo outras substâncias. Aí entrou o cobre. Sim. Tá? O cobre faz uma irritação na cavidade uterina, fazendo com que não haja o espermatozoide não consiga passar por aquela irritação. Tá? Então, um dos mais antigos, então, dispositivo é o DIU de cobre. Como essa irritação ela provoca aumento de fluxo menstrual, cólicas, introduziu-se ao cobre a prata. Sim. Isso fez com que diminuísse aqueles efeitos que o cobre provocava.
Não cessa completamente, mas diminui. Aí existe o DIU de cobre e Que dá prata, que muita são mais cólica. recentes. Eu cheguei a usar o DIU de cobre e eu tinha muita cólica, muita cólica. Também tinha adenomiose, né? Então, até então não sabia da adenomiose, usava também o DIU, usei o DIU erradamente sem saber que tinha adenomiose, provocava muito sangramento, provocava muita cólica, então é devido a isso, essa É. irritabilidade que o cobre provocava, Sim, né? no seu caso você já tinha uma doença prévia que não era diagnosticada e o cobre aumentou mais ainda aquele efeito. Então sofri pra caramba. Foram anos, tá, gente? Vocês veem que a vida de mulher não é fácil. Mas se tiver que vir de novo, eu volto mulher. Em relação agora, vamos conversar sobre os malefícios. Aquilo que as pessoas reclamam, malefícios entre aspas, né? Os efeitos colaterais. O DIU de hormônio, tá? Tanto Mirena quanto Kailina. Quais são esses efeitos colaterais que podem surgir? Bom, primeiro a pessoa tem que ser elegida para usar aquele método. Ela tem que ter uma cavidade uterina sem problemas. Ela deve não ter nenhum tipo de doença no útero, tipo mioma, né? Ou adenomiose, que isso pode provocar uma falha no método. E esses métodos. E isso na contracepção, para contracepção, porque para o tratamento hormonal, Não, é outra história. menopausa, Na entendi. contracepção, tá? Então a pessoa tem que ser elegida para poder aquele método. E o que pode ter de efeitos colaterais, tá? Quando a pessoa é saudável, o efeito colateral geralmente é de início do implante do dispositivo. Ela pode menstruar ainda alguns meses e depois tende a cessar e ela se adapta bem. Outro efeito colateral que pode se ter é uma retenção hídrica também de início. Então, são todas situações que são contornáveis. Tá? Que a pessoa que coloca o método tem que saber que aquilo pode estar acontecendo e que vai passar, ela não vai permanecer com aquilo. Outra, com muita queixa, que as pessoas falam que engordaram. E isso já é um equívoco, porque acontece uma retenção hídrica de 2, 3 quilos e não ganho de peso de 10 quilos. Isso aí é rever a estilo de vida. Tá, e essa questão que você colocou aí, do sangramento, né? Que pode parar completamente esse sangramento, como pode permanecer um sangramento esporádico, né? São raras pessoas que permanecem o sangramento, mas pode acontecer. E a maioria das pessoas, em torno de 60%, cessam a menstruação. Então, Outras continuam com a menstruação regular, pouca quantidade, que não incomoda. E outro grupo é uma menstruação que incomoda, aí que você vai ter que agir de outra maneira para poder controlar aquele quadro. sim. E agora, em relação ao DIU de cobre, tá? E o DIU cobre com prata, quais são os efeitos colaterais deles? Aumento de fluxo sanguíneo menstrual e cólicas. A pessoa que vai optar por esse método é um método excelente. E não tem uso de nenhum tipo de hormônio, né, no método, mas a pessoa não pode ter fluxo menstrual alterado anterior ao implante. A pessoa tem que estar saudável, que aí o fluxo vai aumentar 1, 2 dias e de moderado. Então não vai ter efeitos adversos piores naquele Então, método. aquela mulher que tem um sangramento de grande monta de uma semana, ela não tem indicação para DIU de cobre, mesmo ela querendo. Eu não indico. Ela vai ter problema e vai precisar de retirar. Porque aí a ferritina dela vai cair, vai ficar anêmica, Sim, né? E vai criar outros problemas de sim, saúde em relação a essa contracepção. com Tá? certeza. Em relação ao Implanon, famoso Implanon da Virgínia, né? A Virgínia colocou o Implanon e foi tirar porque vivia sangrando. Foram várias pessoas mandando mensagem em relação a isso depois de um vídeo da Virgínia, que vocês sabem é aquela blogueira. E aí, me fala do Implanon. Bom, vamos começar. O Implanon é um excelente método com relação à eficácia, é o melhor deles. Ele é mais eficaz do que uma ligadura de trompa, do que uma vasectomia. Então ele é altamente eficaz. Mas como todo método, ele tem também os seus efeitos adversos. O efeito adverso do Implanon é o sangramento irregular,
tá? A pessoa tem que estar ciente daquilo. Ela é um método contraceptivo, não é um método para tirar sangramento completamente. A pessoa pode ter o benefício de não menstruar, mas é um benefício, isso não é o objetivo do método. E quando acontece esses sangramentos irregulares, a gente precisa de entrar com algum outro tipo de medicação para poder controlar o quadro, porque realmente fica muito incômodo a pessoa ficar sangrando. Então precisa de associar alguma outra substância. Muitas das vezes a gente associa em curto período de tempo e resolve. Muitas das vezes não. Você associa e depois volta e é aquela luta, tá? Isso pode acontecer e não é raro de acontecer, mas a pessoa tem que estar ciente daquilo quando vai usar o método. Tá, então quer dizer, esse sangramento, ele é um sangramento que ele tem um controle, então não é algo que, não vou tomar nada e vai resolver, vai precisar Não, intervir? precisa de intervenção, sim, tá? Sim. Porque se for um sangramento que está incomodando, vai ser necessário intervenção. Tá. Outra coisa que eu sempre ouço e recebo também mensagens lá na clínica, tá? Tenho vontade de colocar o DIU, voltando lá no DIU, tenho vontade de colocar o DIU, mas várias pessoas falam que ele pode sair do lugar, ou eu posso engravidar com ele, o neném nasceu com um na mão, tem muito dessas histórias, tá? E quais as verdades dentro dessas histórias? São as falhas do método, né? O método pode falhar realmente, tá? É mais comum, inclusive, no DIU de cobre, é um pouquinho maior essa falha. É por conta do aumento do fluxo sanguíneo, aquela paciente que tem um fluxo aumentado, que resistiu e colocou o DIU de cobre. Então, esse fluxo aumentado pode tirar o DIU da posição. Tirando o DIU da posição, pode ter uma gestação aí, tá? Então, é aquele método que não foi bem indicado. Sim. Tá? Que teria que ser revisto, tá? A falha em todos os métodos existe. O único método que não falha é a abstinência sexual, não ter sexo. Não ter sexo isso não aí falha. não vale. A gente nasceu para isso, Jesus, para se reproduzir. O Senhor que falou. Não é Jô que está falando, não, tá? E uma outra coisa também é em relação ao que você colocou aí, né, da falha. Mas muitas das vezes, e nós já vimos isso lá na clínica, eu já vi isso com você, tá? Paciente engravidar com o DIU, tá? Fazer o ultrassom e o DIU tá lá bonitinho na posição, mas a paciente engravidou. Já. Eu tenho uma paciente, inclusive, eu guardo ela aqui no coração. Que aconteceu duas vezes. E duas. ela está... 2 vezes. A primeira vez eu tirei o DIU, gestação e volume Aquele normal. bebê era o menino, o primeiro foi o menino que ela engravidou com o DIU, que era para chamar DIU lindo, tá? Aí ela ganhou tudo certinho e ela veio, quis o DIU de cobre de novo. Eu coloquei, aconteceu... Eu fui contra, tá, gente? Eu falei assim, você vai colocar o DIU de novo? Na pessoa, não, ela falou que vai, que quer e vou colocar assim. O raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E aí... De novo engravidou. De novo engravidou, gente. Com o DIU de novo no lugar, tava lá o bebezinho. Foi retirado. E graças a Deus, todos os dois, tá? Conseguiu retirar o DIU. Em tempo, ela ainda... né? Gestação inicial. Na gestação inicial. Assustador ver a pincinha lá entrando, puxando, você vê aquele coraçãozinho batendo. Não é fácil, não. Eu fiquei uns 10 dias com aquilo na minha cabeça. Até falei para ele, eu não quero saber de DIU mais na clínica, eu não quero ver aquilo mais na clínica. Ele, meu amor, é um método que infelizmente tem falhas e nós acompanhamos essas 2 falhas bem de pertinho. Fora outras também que ocorreu, mas sempre com o DIU de cobre. Eu nunca vi com o DIU Mirena. Eu também nunca vi com o Mirena, mas a questão do DIU, existe um porém muito grande. Quando a falha acontece logo de início do implante, foi porque o implante não ficou bem na posição. Ele pode ter entrado dentro do miométrio, né? Isso faz com que pode fazer até uma perfuração, alguma complicação. Então, por isso que eu falei, é bom avaliar direitinho o útero, a cavidade, posição, para quando você for implantar o dispositivo, para não ter esse tipo de intercorrência.
Tá, e essa semana, gente, eu tive com uma pessoa, com uma conhecida, e ela virou para mim e falou assim: Jô do céu, fui retirar meu DIU, fui na lua e voltei. Retirou meu DIU no consultório e o DIU dela era o DIU Mirena, ou seja, o DIU Mirena ele cria uma contração do canal, não é isso? Ele fecha mais o Como ele tem uma canal. progesterona, ele faz uma atrofia em canal. Então, a pessoa pode ter uma atrofia do canal endocervical. Então, quando você vai retirar o DIU, ele passa apertado e dói um pouco. Aí eu virei para ela e falei assim: mas fulana, por que você não tirou sob analgesia? Aí ela: eu não tenho plano de saúde, né, Jô? Teve que ser no postinho. E teve que ser na raça. Ou seja, até para isso nós sofremos. Então, gente, se você usa o Mirena, cuidado de mexer com ele em consultório. Não, a questão tem que ser avaliado. No exame ginecológico, você consegue perceber nitidamente quando tem uma atrofia de canal. Então tá fechado. Nessas pacientes aí que tem essa atrofia, não faz em consultório, porque vai doer, vai incomodar. Vai traumatizar, né? Essas Ela estava pessoas traumatizada. aí é melhor fazer uma analgesia, que é altamente confortável, seguro, e a pessoa não fica sofrendo à toa. Porque eu falo que a mulher já sofre para colocar, porque é incômodo para colocar. Não vem dizer que colocar DIU é tranquilo, não, porque eu já fiz isso mais 5 vezes, tá? Coloquei, tirei em consultório e não é fácil. Realmente a gente vai na lua e volta. Mas graças a Deus todos os meus não tinha colo fechado, atrésico, nada disso não. E mesmo assim doeu, você lembra? A experiência é pessoal. Tem Isso. pessoas que a gente coloca e tira e não sente nada. Sim. Tem hora que tem certas situações que eu olho assim e falo assim: meu Deus, eu acho que eu sou muito fraca. Porque tem gente que não faz nem tranquila, levanta, vai embora, linda e esplendorosa. Isso realmente é de cada pessoa, mas precisa ser avaliado. Com certeza. Não é isso? Em relação aos métodos contraceptivos, né, nós falamos de todos eles, tá? Espero ter tirado as dúvidas que todos tinham, né? Assim como a gente destrinchou cada um, mas lembrando a todos, né, Valfran? O único método 100%, gente, que não vai ocorrer gravidez é não fazer sexo. Mas como eu sei que dificilmente vamos ficar sem fazer sexo, porque sexo é vida, vamos nos precaver, não é isso? Com certeza. Além do método contraceptivo que nós destrinchamos aqui, usar camisinha também é primordial. Porque a DST, ela existe, ela está aí, e nessa turma jovem, e outro detalhe, né, a gente estava conversando esses dias lá em casa, vocês acreditam que a terceira idade hoje, ela está pegando o ranking da DST? Sim, porque não pegou aquela educação de usar, né, o condom. O condom, gente, é a camisinha. Tá? A camisinha, ou seja, você, meu velhinho de 70, minha velhinha de 70, vocês cuidem e usem camisinha. Se protejam, porque a DST também está chegando na porta de vocês, tá? Então, não é só para o jovem, o de mais idade também. A camisinha, ela é essencial para DST, não é isso? Prevenção. A prevenção. Então, aqui a gente está para trazer para vocês informação, tá? Agradecer ao meu marido por ter vindo, né, para conversar aqui conosco no Pode Falar Saúde da Mulher, porque o Pode Falar Saúde da Mulher é justamente para isso. Nós criamos justamente para desmistificar, para trazer informação e informação com clareza, tá? Falando da forma que vocês entendam. E tragam, gente, essa informação também daquilo que vocês desejam para a gente. Pode manda a perguntinha que a gente destrincha para vocês e vem aqui conversar, seja dentro da nossa área ou seja de uma área na qual se comunga a ginecologia. Não é isso, Valfran? Pode enviar as dúvidas que a gente vai orientar. Obrigada, então, por nos acompanhar no nosso podcast, Pode Falar Saúde da Mulher. E chamem os amigos, toquem o sininho, se inscrevam no nosso canal, que vai ser um prazer ter vocês conosco.